Olá, então, hoje nós vamos falar da questão da vocação hereditária, como que procede-se no Código Civil no direito das sucessões. Mas primeiro precisamos de entender melhor como que é a extinção da pessoa física ou natural. A extinção da pessoa física ou natural se dá pela morte, e nós temos três situações que o Código Civil nos, então, determina. Pode ser a morte real, ou então a morte fixa, com a presunção, uma morte presumida, porém sem os procedimentos de ausência, ou então a morte fixa ou presumida, né? Fixa ou presumida, com os procedimentos de ausência. Então eu tenho a morte que é ficta, ou então presumida sem o procedimento de ausência, e a morte que é ficta ou presumida com os procedimentos de ausência. Nasce então três formas aí que podem ocorrerem das questões da morte, tá? A morte real é aquela em que eu tenho o cadáver, então médico ou então duas testemunhas na forma lá da Lei de Registros Públicos, 6.573, seu artigo 78 determina o fim da pessoa, que aí pode fazer a declaração do óbito da pessoa, tem o atestado de óbito, aí é do princípio de Droit-de-Cesime, do 1784, então os bens da autor da herança passam para os seus herdeiros, que nós vamos determinar quais são essas formas desses herdeiros. A morte presumida, a morte civil ou ficta, presumida, quando não localiza o cadáver, essa morte presumida sem declaração de ausência, não tem a declaração de ausência, é o artigo 7º do nosso Código Civil. Então é extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida em algum lugar. Então eu não tenho aí, a morte é presumida, ficta, porém sem a declaração de ausência. Aí eu tenho aí uma questão judicial. Então no desaparecimento em decorrência de campanha ou quando feito prisioneiro, não foi o ausente encontrado até 2 anos após o término da guerra, aí eu tenho essa morte aí presumida, sem decretar ausência. E ambas as situações, sem procedimentos de ausência, pretende-se em juízo. Tá? Então, se alguém que estava em um local que realmente é provável a sua morte, por exemplo, um acidente de avião, uma aeronave, como aconteceu recentemente em São Paulo, aí no Amazonas, por exemplo, uma barragem dessas mineradoras que soltam, então tem muitos que vêm a óbito, qual aconteceu a tragédia na cidade de Brumadinho, Minas Gerais, aí tem aí essas condições da presunção da morte, sem decretar a ausência. Então imagina, por exemplo, Maria desaparece, o depoimento do seu marido de que a polícia afirma que o matou e deu para os cães alimentarem. Eu tenho aí, então, por exemplo, Maria teve a morte presumida, sem necessidade de decretar a sua ausência. Nesse caso aí, por exemplo, a ausência pretende-se em juízo. Eu tenho que ter uma ação judicial. Na sentença vai constar aí o quê? A hora, o local e a causa, a ação judicial voluntária, que eu tenho essas questões aí. Mas eu tenho que ter uma ação judicial para decretar aí a ausência, sem procedimento de ausência desse autor da herança que veio a óbito. Agora, a morte com procedimento de ausência, sem o procedimento da ausência, porque eu tinha certeza que ele estava dentro da aeronave, tinha certeza que ele estava na barragem, eu tinha certeza que foi o depoimento do marido que deu para que os cães comessem, então eu tenho, então até a sentença vai declarar a hora e o dia. Agora, quando eu tenho a morte com o procedimento de ausência, que eu tenho que ter o procedimento de ausência, quando desaparece sem um motivo claro e não se aplica aí o artigo 7º, tá? Então o magistrado tem um procedimento de declarar a ausência, que ele pode voltar, eu não sabia, não sabemos, ele saiu sem dizer onde iria e aonde estava. Então o ausente é aquele que deixou o seu domicílio sem deixar notícias para onde foi. Então, não tendo aí essa possibilidade de saber para onde ele foi, o magistrado tem que ter então desses procedimentos. Aí o procedimento funciona da seguinte maneira, olha, primeiro, o curador de bens dos ausentes, o qual eu tenho 3 fases. Primeiro é a curadoria, a curadoria de bens ou arrecadação dos bens do ausente. Quais são os bens que esse ausente deixou? Segundo,
vai se abrir uma sucessão provisória. E terceiro, depois tem uma sucessão definitiva. Mas primeiro tem uma sucessão provisória. O fato ocorre da seguinte maneira. Primeiro eu faço uma arrecadação dos bens do ausente. Quais são os bens que ele deixou? Esse ausente, veículos, outros bens imóveis, recursos financeiros de instituições financeiras, todos os bens que são bem imóveis e imóveis. Requerimento no juiz. Então, o artigo 22 do Código Civil fala, você tem que fazer o requerimento em juízo por qualquer pessoa ou Ministério Público para abertura desse, qualquer pessoa no sentido de credor, pessoas que possam pelo menos ter um mínimo de interesse. Ou então o Ministério Público, deixando um procurador, eu desapareço, mas eu tenho um procurador, por exemplo, eu fui morar fora do país, deixei um procurador para cuidar dos meus bens, dos meus poderes, e depois eu desapareci. Esse procurador tenta ter um acesso à minha pessoa, ter uma comunicação, e não consegue. Então eu deixei um procurador, isso elenca-se no artigo 23 do Código Civil. Tem uma diferença entre deixar procurador e não deixar, até mesmo o tempo para iniciar-se aí. E com a juntada das provas, o juiz declara ausência e nomeia um curador, tá? Esse curador aí tem uma ordem preferencial do artigo 25 do nosso Código Civil. Qual que é essa ordem? É o cônjuge, se não for separado há mais de 2 anos, ele é o primeiro, então, que vai nomear como curador para cuidar dos bens. Os pais, se não tiverem os cônjuges, os pais deste ausente. Aí, não tendo os pais, os descendentes, que são filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Os mais próximos exclui o mais remoto na linha descendente. Então, se você tem filho, não vai ser os netos, não vai ser bisneto, aí sucessivamente. Ou então, não tendo um curador dativo, que é nada mais um advogado, que é nomeado pelo juiz, que se for da Defensoria Pública, ou então, na comarca que não tiver defensor público, será aí um advogado dativo, que é aquele que o juiz nomeia para depois receber da Estado sobre os serviços prestados. Muito bem. Aí o papel do curador, nesse caso aí, é arrecadar os bens, quer dizer, saber quais são todos os bens e também administrá-los, protegê-los, porque essa é a finalidade desse curador, no caso aí dos pais, então do cônjuge, então dos descendentes. Por isso que eu tenho uma linha hierárquica, conforme determina o artigo 25 do nosso Código Civil. E aí, se você observa o artigo 745 do nosso Código de Processo Civil, tá? Ele, então, após declaração de ausência e arrecadação, o juiz declarou a ausência da pessoa, e aí o seu curador fez a arrecadação, arrecadou-se todos os bens, teve a possibilidade aí, de saber quais estão todos os bens. Publica edital, convocando o ausente que compareça. Então, publica edital a nível nacional para que ele possa comparecê-lo, tá? Durante 1 ano eu publico aí editais para que esse ausente possa então comparecer junto com a comarca para dizer, sumi não, eu só estava cuidando disso ou daquilo, estou aqui, então acabou esse trabalho. Se não comparece, então esse curador durante 1 ano. Se o ausente deixou o procurador, igual um caso que eu deixo um procurador e vou viajar e depois eu não consigo, esse mesmo procurador não consegue ter contato, ele terá então 3 anos a publicação desse edital até que ele apareça, porque afinal de contas pode ser que algum fato ocorreu diferentemente. É o que narra o nosso artigo 26 do Código Civil. Bom, após o prazo de 1 ou 3 anos, dependendo se eu deixei procurador, são 3 anos, se eu não deixei, é 1 ano. Abre-se o inventário provisório, tá? A pedido dos herdeiros. Então, quem são os herdeiros? Eu tenho que seguir uma linha sucessória. Se eu for casado e tiver esposa, então os meus herdeiros são a minha esposa e os meus filhos, que são os meus descendentes e os meus netos e bisnetos. Lembrando-se que os mais próximos exclui os mais remotos. Então, tem essa linha sucessória, que é a vocação hereditária do artigo 1829 do Código Civil, e tendo esposa e tendo descendentes, eu não tenho aí os meus ascendentes, que são os meus pais, avós e bisavós, não herdam, inclusive também os meus colaterais, que são os meus irmãos, os meus sobrinhos netos, os meus primos, os meus tios avós não herdam, porque o mais próximos exclui o mais remoto. Então,
Quem vai pedir aí para a abertura desse inventário provisório seriam os pedidos dos herdeiros ou então os credores, ou até mesmo o Ministério Público. É o que narra lá o artigo 27 e 28 do nosso Código Civil, né? Dentro dessa linha de pensamento, que é a possibilidade deles então pedirem para o quê? Abertura do inventário provisório. Deixei procuração 3 anos, depois, após 3 anos, tá? Não deixei após 1 ano de ausência, aí então vai ser aberto o inventário provisório. Deferida a sucessão provisória, né, que não inventário, é uma sucessão provisória, após 180 dias tem-se a segunda fase. Então, abertura da sucessão provisória, após 180 dias, eu tenho a segunda fase. Então, a primeira foi declarar-se ausente, nomear um curador. Este curador, então, pede a abertura da sucessão provisória, ou após 1 ano ou após 3 anos. Posteriormente, após 180 dias, inicia a segunda fase, que autoriza a abertura de testamentos e o inventário e partilha. Tá? Depois de 180 dias que foi dado condição para a abertura da sucessão provisória, então teria autorização para a abertura de testamento, se deixou o testamento, e o inventário e partilha. A transmissão precária desses bens deixados por esse ausente, o juiz exige caução, uma segurança, por meio de penhoras ou então hipoteca. E os frutos e rendimentos que tiverem esses bens que esse ausente ou deixou, metade dos herdeiros e colaterais aí precisam ter essa caução. Herdeiros necessários ficam dispensados. Quem são herdeiros necessários? É o cônjuge, descendentes, filhos, netos e bisnetos, os pais, avós e bisavós, tataravós, são herdeiros necessários. Esses dispensam a caução. Mas os herdeiros colaterais, se herdeiros legítimos não são necessários, eles têm que fazerem caução. E para chegarem neles é porque o ausente não deixou nem descendente nem ascendente. Porque o mais próximo exclui o mais remoto. É o que a gente tem na linha sucessória. Tá? Então, metade dos frutos só são devolvidos se a ausência não foi voluntária e injustificada. Tá? Se a ausência foi voluntária, metade dos frutos depois que rendeu-se, só são devolvidas se a ausência não foi voluntária e injustificada. O inventário provisório perdura por 10 anos. Então, tanto faz a questão de deixado ou não procurações, ele vai perdurar por 10 anos esse inventário, contada a decisão da abertura da sucessão provisória. Então, lembra que eu só abri a profissão sucessória depois de 1 ano ou 3 anos, dependendo se eu deixou ou não procuração. Provisória conforme o artigo 37 do nosso Código Civil. Perfeito? Então, depois que eu tive aí contada a decisão da abertura da sucessão, que ocorreram nesse sentido aí de 2 ou 3 anos, se ele não deixou procuração é 1 ano, se deixou são 3 anos. Aí depois disso, se conta 10 anos, vai ter um inventário provisório. No prazo de 10 anos, ele pode reduzir para 5 anos, tá? Após a abertura dessa decisão aí provisória, pode reduzir de 10 anos, pode reduzir para 5, quando o ausente contar com mais de 80 anos de idade. E 5 da última notícia que tivemos dele, artigo 38 do nosso Código Civil. Então, o prazo de 10 anos pode reduzir para 5, quando o ausente contar com mais de 80 anos de idade e de 5 anos da sua última notícia. Então, já tem mais de 5 anos e tem mais de 80 anos, então o inventário que era provisório pode tornar-se definitivo. E você verifica no artigo 39 do nosso Código Civil que fala: regressando após 10 anos, os bens serão restituídos se eles existirem. Se voltar antes de 10, não, porque era provisório mesmo, então não teria aí como devolvê-lo. Da sucessão definitiva se dá então, nessa fase os bens são transmitidos em definitivo, devolvendo a caução, que foi lá, se foram os colaterais, os herdeiros somente legítimos e não necessários, são obrigados a fazerem a caução, transmitido em definitivo, devolvendo a caução e os rendimentos dos frutos havendo declaração da morte, aí em definitivo da pessoa, correto? Então, aí eu tenho a questão que se inicia a vocação hereditária. E o efeito da morte civil para o Código Civil é
Abertura da sucessão é o que nós vamos estudar agora. Abertura da sucessão é o artigo 1784. Transmite automaticamente para os seus herdeiros em razão do princípio de droit de cession, que era um princípio que, desde a época feudal, para que possam os seus herdeiros já herdarem, em definitivo, os bens que você o deixou. Dissolução de sociedade conjugal, o artigo 1571 do Código Civil, vai dizer então se a morte extingue o casamento. Extinção do poder familiar, então a morte extingue o poder familiar, que eram dos pais, agora só de um, é o artigo 1635, o inciso 1º do Código Civil. Cessação do dever de prestar alimentos, morreu, não tem, os herdeiros não vão prestar em alimentos, artigo 1700 do Código Civil. Extinção de contratos personalíssimos, que só ele poderia fazê-lo, então aí não tem como fazer, por exemplo, a pintura, uma obra de arte, aí o contrato perdeu o objeto. Extinção do usufruto instituído em favor do falecido, artigo 1410, inciso 1º, então extingue-se o usufruto. O usufruto não passa na questão da linha sucessória, termina com a pessoa, é personalíssimo, correto. Extinção do direito de preferência do bem para restituí-lo na compra novamente, artigo 520 do Código Civil. Então, aquele direito, a extinção do direito de preferência de compra depois de 3 anos. Eu te vendi, depois eu vou comprar, isso não passa para os herdeiros. Extinção em regra do direito de revogar a doação por ingratidão, do artigo 560, você doa, mas por ingratidão pode, então, revogá-lo, mas a morte extingue aí o direito de revogação, que era para cuidar da pessoa que veio a óbito, não tem sentido revogar. Transferência de contratos de locação, termina aqui, não há uma transferência dessa natureza, artigo 577 do Código Civil, de locação, passa-se para o outro, mas não ali acaba com aquele que era o locatário, o inquilino. Cessão de doação, a doação de cotas periódicas, cessa-se, artigo 545, cessa também os benefícios da justiça gratuita, porque aí eu vou ter a substituição processual. A substituição processual por si só não quer dizer que os seus sucessores